Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui, diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte desta obra que trata dos exemplos, no capítulo 8, o último capítulo, onde Kardec nos traz casos de expiações terrestres. E hoje nós vamos ver aqui um caso de Charles de Saint-G. É só inicial para não identificar a pessoa, embora ela já tenha morrido há mais de 150 anos, ou há mais de 100 pelo menos, porque aqui ele ainda estava encarnado. Aqui é um caso interessante, onde vai ser evocado o espírito de um encarnado. E este é Charles de Saint-G. E aqui diz, idiota. Idiota era como era chamado uma doença mental. Hoje virou uma ofensa. Mas, no século XIX, era um diagnóstico. Né? Como era chamada a doença em si, hoje nós temos outra terminologia, não é? Tudo avança, tudo progride, mas é assim que está na obra e é assim que vamos ler. Mas já sabendo da diferença, ok? E esta mensagem foi recebida, esse trabalho, na verdade, essa evocação, não é? Foi feita em Paris, na Sociedade Espírita de Paris, em 1860. E Kardec diz, Charles de Saint-G era um jovem idiota, ou seja, vivia uma doença mental muito limitante na parte cognitiva. Com a idade de 13 anos, um adolescente. Vivente, ou seja, estava encarnado. E cujas faculdades intelectuais eram de uma tal nulidade que não conhecia os seus pais, ou seja, não reconhecia os seus pais e podia tomar seu alimento com dificuldade, ou seja, tinha muitas limitações. Havia nele parada completamente o seu desenvolvimento orgânico. Então, Kardec pergunta a São Luís, que é um espírito elevado e que muitas vezes orientava os membros da Sociedade Espírita de Paris, não é? Então, a São Luís é feita a pergunta: quereis dizer-nos se podemos evocar o espírito dessa criança? E São Luís responde: podeis evocá-lo como se evocasseis o espírito de um morto. Ou seja, chamando pelo nome. 2. Pergunta ainda a São Luís: vossas respostas, ou seja, as respostas que o Espírito daria, nos fariam supor que a evocação seja feita a qualquer momento? Resposta: sim. A sua alma prende-se ao corpo por laços materiais, mas não por laços espirituais. Pode sempre ser desligado. Tá? Então, ele entra assim, no estado de torpor, e aí o Espírito pode se apresentar para responder. Então, é feita a evocação de Charles de Saint-G, e ele diz: sou um pobre espírito preso à terra como uma ave por uma pata. Um pássaro quer voar, está preso por uma das patinhas, não consegue voar. 4. Em vosso estado atual, como espírito, ou seja, quando ele se desprende do corpo, não é? Tendes a consciência da vossa nulidade nesse mundo? Nulidade intelectual. Não é? E parece que ele também tem, ou tinha, não é? Muitas limitações psicomotoras. E ele responde: certamente. Sinto bem o meu cativeiro. 5. Quando o vosso corpo morre, quando o vosso corpo dorme, está encarnado. Quando o vosso corpo dorme e que o vosso espírito se desliga,
Tendes as ideias tão lúcidas como se estivesseis num estado normal? Resposta: quando meu infeliz corpo repousa, estou um pouco mais livre para me elevar ao céu que aspiro. 6. Experimentais como espírito um sentimento penoso pelo vosso estado corporal? Resposta: sim, uma vez que é uma punição. 7. Lembrai-vos de vossa existência precedente? Resposta: oh, sim. Ela foi a causa de meu exílio no presente. 8. Qual era essa existência? Resposta: um jovem libertino sob o nome de Henrique III. Henri III. 9. Dissestes que a vossa condição atual é uma punição. Não a escolhestes, pois? Resposta: não. 10. Como a vossa existência atual pode servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade que estáis? Resposta: ela não é nula para mim, diante de Deus que me a impôs. Não é nula, claro que não. Porque ele está ali espiando, o seu espírito está vivendo aquilo tudo e está tirando proveito da experiência. Portanto, como ele mesmo diz, não é nula para ele diante de Deus que impôs essa prova a ele, não é? Essa expiação a ele. 11. Prevedes a duração da vossa existência atual? Resposta: não. Há alguns anos, ainda há alguns anos a serem vividos na carne. E reentrarei em minha pátria, que é a pátria espiritual. Então, ele tem 13 anos, ainda viverá mais alguns anos essa expiação e depois, então, partirá, desencarnará. 12. Desde a vossa precedente existência até a atual encarnação, que fizestes como espírito? Resposta: foi porque eu era um espírito leviano que Deus me aprisionou. Então foi para protegê-lo dele mesmo, para ele aprender a consequência da liberdade mal usada. Não é assim na carne? A liberdade mal usada, as pessoas acabam cometendo coisas erradas contra a lei e vão presas. Da mesma forma, ele cometeu coisas erradas, Deus tirou dele a liberdade para que ele repense as suas escolhas numa próxima encarnação, não é? Vamos agora à 13ª pergunta. No vosso estado de vigília, ou seja, quando ele está acordado, tendes consciência do que se passa ao vosso redor, e isto apesar da imperfeição dos vossos órgãos? Resposta: eu vejo, eu ouço, mas o meu corpo não compreende nem vê nada. Então, ali é como se ele ficasse de observador, vendo e vivendo uma experiência que em vigília ele não consegue dar conta de entender ou de se movimentar como ele gostaria. 14. Podemos fazer alguma coisa que vos seja Podemos fazer alguma coisa que vos seja útil? Resposta: nada. 15. São Luís agora fala. As preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma, assim, a pergunta agora se dirige a São Luís, outra vez um espírito elevado que aconselha o grupo. E Kardec pergunta a São Luís: as preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia que as preces feitas para um espírito desencarnado, para um espírito errante? Resposta: as preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Na posição deste pobre espírito, não podem servir-lhe para nada. Servir-lhe-ão mais tarde, porque Deus tê-las-á em conta.
Mesmo que sejam preces, sendo preces que pedem força para que esse espírito tenha resignação de enfrentar a sua provação, são preces importantes. Mas aqui, todas as preces que foram, porque está encarnado, né, todas as preces que forem feitas para a sua vida, vão repercutir mais diretamente depois que ele desencarnar e for feita, então, a revisão e o planejamento de uma nova existência. Mas, com certeza, pedir a Deus que dê um pouco de forças a esse jovem, não é? É extremamente meritório, não? E aqui um comentário de Allan Kardec. Essa evocação confirma o que sempre foi dito sobre os idiotas, ou seja, sobre esse tipo de doença mental. A sua nulidade moral não se prende à nulidade de seu espírito. A nulidade é apenas aparente, é orgânica, não é? Que a abstração feita aos órgãos goza de todas as suas faculdades, como espírito. A imperfeição dos órgãos não é senão um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos. Ela não os aniquila, ou seja, essa limitação não aniquila a vida mental do espírito. É o caso de um homem vigoroso cujos membros estejam comprimidos por laços, né, se estivesse atado. Mas o atado tem um tempo, depois desata. No caso desse corpo, vai ser desatado com a desencarnação. Muito bem, amanhã, então, vamos para a segunda e última parte aqui do caso desse espírito. A segunda e última, ou talvez a segunda. Amanhã vamos ver. Então é isso, amigos. Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até amanhã. Muita paz a todos.